senhores, sejam todos bem-vindos à ZSTV Juí, em mais um podcast de Zalmir Soares. Hoje nós vamos ter um entrevistado excepcional, um entrevistado que sempre esteve aqui entrevistando, hoje ele está do lado de lá. Mas antes, como nós estamos no mês de março, eu quero aproveitar para desejar a todas as mulheres um feliz mês, né? Nós tivemos o Dia da Mulher aí, dia 8, eu não tive a oportunidade de parabenizar todas, então parabéns a todas as mulheres, a nós mulheres que somos profissionais, trabalhadoras, batalhadoras, mães, filhas, não é? Temos vários cargos, né, na nossa vida, estamos nos desenvolvendo e entrando na política cada vez mais, somos mulheres empoderadas. Então o nosso dia não é só dia 8, o nosso dia são todos os dias do ano, não é? E no dia 8, no Dia da Mulher, o meu entrevistador de hoje completou 32 anos de vida profissional na área de reportagens e jornalismo. Ele sempre esteve do lado de cá, sempre entrevistando, sempre conversando. Hoje ele está no lado oposto. Vamos ver como é que ele vai se sair hoje, sendo a pessoa entrevistada, então. Sejam muito bem-vindos, Zalmir Soares. Muito bem, olá. Prazer estar hoje no outro lado aqui, né, como entrevistado, para falar um pouco aí da minha história, da minha vida, falar um pouco aí deste trabalho de 32 anos, né, que eu completei no último dia 8 de março, comunicando no rádio, fazendo aquilo que a gente gosta, que a gente ama, né, então é muito bom passar todo esse tempo fazendo o que a gente gosta e também melhor é compartilhar com nossos amigos, nossos ouvintes, nossos internautas que nos acompanham também no dia a dia. Zalmir, claro que a tua vida profissional aí, 32 anos, são longos anos, né? Deve ter uma linda história para nos contar, muitas experiências nesse tempo todo, mas também tem o que antecedeu a isso, né? Tem a tua vida familiar, tem as tuas raízes, da onde você veio, que cidade você veio, você é filho de que cidade, a gente sabe que não é de Juí, né? A gente sabe também que você esteve em muitas cidades, trabalhou em muitos lugares. Nos fala um pouquinho, nos conta sobre a tua família, sobre o que você fazia na tua infância, na tua adolescência. Vamos começar brincando, tipo aquela chamada do Globo Repórter, de onde você veio, de onde você é, o que você come. Então, hoje eu vou poder contar um pouco da minha história, da minha vida, e sabe que a gente brinca muitas vezes, a gente sempre brinca que a vida é um livro para a gente contar, e muitas vezes a gente brinca, tem certas páginas do livro que a gente deixa colado um no outro, mas é bom sempre recordar, né, voltar aos bons tempos, eu diria, para contar um pouco da minha vida, da minha história. Bom, para quem não conhece a minha história, eu sou natural de Caibaté, município pequeno, com cerca de 5 mil habitantes. Aliás, quando eu nasci ainda era Caibaté, hoje no município lá, no local onde eu nasci, já nem é mais Caibaté lá, hoje é Mato Queimado, que já emancipou, então já é uma cidade, é um município também. Mas na época que eu morei por lá, a cidade era Caibaté, né? Então eu sou natural de Caibaté, pelo meu RG consta natural de Caibaté. Mas a minha família é uma família que trabalhou sempre na agricultura, meus pais trabalharam no meio rural, né? Então nós somos uma família de 8 irmãos, nós éramos, né? 8 irmãos e mais um adotivo nos meus pais. Então a gente tinha uma família muito grande. Eu sou o mais novo de 9 não, porque eu depois adotivo mais novo do que eu, mas de 8 irmãos eu sou o mais novo. O bebê da casa, você é, né? Isso aí, o mais velho já é falecido, né? Mas eu sou mais novo e depois ainda, quando eu ainda era criança, meus pais adotaram, né? Naquela época era mais fácil de adotar, né? Uma família tinha também maior que a minha, porque tempos passados eram bem maiores as famílias, né? Então aí meus pais adotaram mais um, então nós éramos 9 irmãos na época.
Como eu disse, a gente trabalhou no meio rural, na agricultura. Meus pais eram agricultores, meu pai teve também olaria, trabalhou nessa parte de fazer tijolos, né? E eu trabalhei bastante, até os 18 anos eu trabalhei, aliás, eu sempre trabalhei bastante, mas naquela época eu trabalhei em serviço mais pesado, né? Então, o que eu fazia, trabalhava na agricultura, trabalhava na olaria, quando, nos tempos atrás, a olaria era aquela parte do serviço que você tinha que ir lá fazer no manualmente. Banhado, sim, no banhado, tirar barro, colocar na máquina, carregar tijolos, né? Era um trabalho bem pesado mesmo que a gente fazia lá nesta parte da olaria. Até os 18 anos eu fiz essa parte de agricultura, depois então na olaria com meu pai. Depois a minha mãe faleceu mais cedo, eu tinha 16 anos quando a minha mãe faleceu. Aí depois, aos 18 anos, eu fui para o quartel, então não fui para servir o exército. Fui servir o exército em São Luís Gonzaga, fiquei um ano, em 86 eu servi em São Luís Gonzaga, então, 1986, hoje eu tenho 55 anos, bem vividos, e aí então, no 1986 servi o exército em São Luís Gonzaga, depois... No primeiro ano do quartel ainda eu fiz curso de cabo, aí eu não fui promovido em São Luís, eu enganjei, fiquei no quartel por o ano seguinte, e em 87 então surgiu uma transferência para Alegrete, né? Com a possibilidade de ser promovido. Fui para Alegrete em 87, na Companhia de Engenharia Mecanizada, lá em Alegrete, cheguei lá, era só eu, uma companhia nova, eu fui o primeiro que cheguei na companhia, então eram poucos soldados que tinham, eu cheguei lá, já logo fui promovido cabo, não conhecia ninguém, todo perdido na cidade de Alegrete. Imagina se ele Caibaté e ir para Alegrete, né? Claro que não era muito grande assim a cidade, mas para quem estava lá no meio rural, representava bastante isso. E naquele mesmo ano que eu fui promovido cabo, eu também surgiu a oportunidade de fazer curso de sargento, né, sargento temporário. E eu lembro que na vaga que surgiu para mim, tinha uma vaga e só tinha eu disponível para fazer naquela oportunidade. Eu pensei, mas eu recém fui promovido a cabo, como vou fazer curso para sargento agora? Mas enfim, meu superior disse, não, tu tem que fazer porque só você que tem esta condição de fazer o curso, a vaga é tua se você passar. Bom, fui fazer no outro quartel, lá em Alegrete ainda, aí fiz o curso de sargento temporário, logo que terminou o curso já fui promovido também, aí fiquei, na época o curso seria 9 anos e meio como sargento temporário. E em 1988, quando mudou a Constituição, aí os servidores os servidores públicos não poderiam ter mais de 5 anos no serviço, que seriam efetivados ou então teriam que sair caso não estivessem com 5 anos de serviço. E eu estava com 4 anos e meio, faltou meio ano para mim ser estabilizado então na função. Acabei tendo que sair, daí eu tive que sair do exército em 90, acabei saindo porque faltou meio ano para mim ser efetivado, né? Porque daí, como mudou a Constituição, não poderia completar mais de 5 anos, aí então, no ano que eu iria engajar, se eu tivesse já feito, aliás, porque a gente fazia, na verdade, naquela época, acho que era cada 2 anos, lembrei como é que era feito o sistema, mas enfim, sei que para mim, eu não poderia mais continuar porque passaria desses 5 anos que aí eu teria que ser efetivado, e como daí a legislação não permitiria isso, eu tive que sair. Bom, saí do quartel em 90. Mas, Almir, vamos voltar um pouquinho, desculpa. Sim. Vamos voltar um pouquinho. Quando você morava no interior com os teus pais, como é que você fazia para ir até o quartel? Porque você ficava no quartel durante a semana, sim, você voltava final de semana, como é que era esse deslocamento aí? Sabe que essa história é bem complicada, bem difícil para... Hoje a gente pensa pela situação, até há poucos dias eu fui para São Luís Gonzaga, Caibaté, fiquei observando aquela estrada lá, que assim na época não tinha ônibus nos domingos, não tinha ônibus na segunda-feira. Eu morava no quartel, no primeiro ano eu morava no quartel. Final de semana, às vezes, eu estava em serviço.
eu estava de serviço no sábado ou no domingo, então quando eu estava de serviço no sábado, eu não poderia vir para casa, não tinha como vir para casa no domingo, porque não tinha ônibus para mim vir domingo para Caibaté de São Luís e nem volta, né? Então eu voltava assim, ó, eu vinha para Caibaté nos finais de semana que eu não estava de serviço, eu vinha para Caibaté de ônibus no sábado ou na sexta, não lembro bem agora certo, mas eu acho que no sábado era. E às vezes de carona, e voltava de carona no domingo à tarde. Às vezes no domingo terminava de almoçar e eu tinha que já partir para a estrada fardado para mim pegar carona para ir para o quartel, porque não tinha ônibus para ir. E meus pais também não tinham carro naquela época, então, e era tudo mais difícil que hoje. Então, para ir de Caibaté a São Luís, dá uns 40 e poucos quilômetros, e eu lembro que eu saía, às vezes meus irmãos, meu pai me levavam, não lembro como, até uma parte lá no Caró, de lá que ficava a BR, lá eu pegava carona. Eu lembro de uma oportunidade que eu fui até caminhando, eu acho que eu caminhei uns 10 quilômetros a pé, que era um domingo à tarde, pensei, não vou colocar farda hoje, vou assim mesmo, e não pegava carona, atacava, ninguém parava. E eu parei num mato, eu tinha minha farda, né, eu fui lá e coloquei minha farda, mas já estava escurecendo quase. Coloquei a farda, saí para a rodovia e logo peguei carona, né? Mas era sofrido, porque não tinha, né? Era difícil, não tinha acesso fácil como tem hoje, e mesmo que era aquele tempo, olha, 1986, não tinha, as pessoas não davam carona tão fácil assim, né, na estrada, e mesmo estando fardado, às vezes não pegava carona na primeira que você tentava, então era um período bem complicado, bem difícil mesmo naquela época. Bom, seguindo, quando eu fui, eu saí do quartel em 90, e aí eu não tinha opção alguma de trabalho, enfim, né, voltei para Caibaté. Daí meu pai era vivo, minha mãe já era falecida. Mas aí eu fui morar com meu pai, né? Fui morar com meu pai, fiquei por lá, acabei tentando um emprego em Caibaté, não conseguia, fui para Novo Hamburgo, não consegui emprego, conseguia, mas era aquela coisa assim, eu não tinha uma experiência de uma profissão, né? Eu estava no quartel há 4 anos e meio, eu tinha uma experiência de exército, de motorista, enfim, mas eu não tinha uma profissão, não tinha carteira assinada no período que eu estive por lá, até porque antes eu era agricultor, lá que são meus pais. E aí começou a minha vida no rádio, a partir deste momento, quando eu voltei para Caibaté, que começou a minha vida no rádio, lá em Caibaté mesmo, na Rádio Caibaté, que foi a primeira emissora que eu comecei a trabalhar em 1991, portanto, né, dia 8 de março de 1991 foi que eu comecei a trabalhar em rádio. Mas não sei se era naquela época um sonho, uma coisa assim que... Quando você era criança, quando você morava em casa, muita gente pergunta assim, né, pra gente, o que você quer ser quando você crescer? Alguém te perguntou isso? Você pensava no que você queria ser quando crescesse? Ou pensava em sair lá de fora e se tornar o quê? Você chegava a pensar nisso ou não? Quando eu era pequeno, quando eu pensava o que eu vou ser quando eu crescer, eu pensava que queria ser grande. Agora eu só não sei. Eu não tinha, assim, alguma coisa... como objetivo específico, né, eu quero ser isso. Na verdade, assim, eu até uma época, quando eu tinha 13 anos, eu queria ser padre. Eu era coroinha da igreja, e aí lá na igreja eu ia ajudar o padre, bater o sininho, levar as hóstias, gostava de bater aqueles sinetinha lá na hora do ofertório, enfim, né? Mas eu era coroinha, e depois naquele período surgiu aquela vontade, eu quero ser... Quando eu for grande, eu quero ser padre. Eu lembro que uma vez o pai até foi comigo, meu pai foi lá na igreja falar com o padre para ver como que faria, qual o procedimento para ser padre. Meu pai disse que eu queria ser padre. Aí eu fui lá, falei com o padre falou o tempo, eu não lembro bem como que era, sei que tinha que estudar um tempo, enfim. E aí foi passando o período, e aí veio a adolescência, a parte da juventude, e passou aquele período de ser padre, esqueci aquela de ser padre, e aí depois na parte militar. Aliás, como militar,
eu também, quando chegou o período de eu ser do Exército, eu fiz concurso na Brigada também. Fiz 3 concursos da Brigada Militar. Fiz um em Uruguaiana, fiz em Santiago e Três Passos. 3 concursos da Brigada Militar. Não passei nenhum. Não era para ser, né? Não Eu era pra penso ser. hoje que não era para ser. Porque, assim, o que eu rodei no concurso eram coisas simples. Situação, a parte de saúde, uma vez, outra parte dentária, outro teste físico, enfim, coisas que eu estava no Banais. Exército há tanto tempo, nunca tinha apontado, e quando eu fui fazer na Brigada, foi apontado que eu não era apto para isso. Enfim, não fui apto para a Brigada, e aí, como eu disse, quando eu voltei para Caibatec, aí eu comecei a trabalhar em rádio em 1991, no dia 8 de março, exatamente. E completou, então, 32 anos agora, É, na semana que passou. sim. Bom, eu comecei no rádio, eu lembro assim, aqui quando eu estava em casa, você perguntou antes se tinha se eu sonhava alguma vez. Na verdade, a gente sempre tem umas bobeiras da vida, assim, né? Que eu tinha uma época, quando eu vinha para casa do quartel ali, tinha algum, sabe, eu lembro que uma vez eu pegava e brincava lá com o rádio, fazia de conta que eu estava fazendo, mas não sei se era uma coisa que me chamava atenção. Não vinha aquilo, um dia eu vou ser locutor de rádio. Porque eu entrei numa rádio a primeira vez quando eu estava no quartel, lá em Alegrete. Eu lembro que eu entrei numa rádio. Mas que era, lembro assim, a primeira imagem que eu tenho hoje de uma rádio é aquela coisa cheia de discos, assim, sabe? Quando tinha na época De aqueles vinil. discos, vinil. E aí o locutor lá falando, não era uma rádio FM que tinha só, era musical. E eu lembro que eu entrei numa rádio com uns colegas lá do Exército, que a gente foi na rádio até pedir música lá para um colega que estava de aniversário, a gente estava numa festa, e fomos lá. Mas eu não sei se foi uma coisa, o amor à primeira vista pelo rádio, e sei lá, depois que eu saí do Exército que surgiu essa oportunidade. Como surgiu a oportunidade? Eu estava em Caibaté, e aí, como eu estava procurando emprego, né, na cidade pequena, enfim, tinha saído do Exército, todo mundo me conhecia em Caibaté, quem não ia conhecer numa cidade de 5 mil e poucos habitantes, né? Eu tenho meus primos, né, que são Oliveira, que são do lado da minha mãe, que eles tocam, né, cantam, tocam violão, tocam gaita. E eu lembro que daí eu fui na rádio, estava procurando emprego, e eu sabia que o dono da rádio tinha bastante influência na cidade, assim, sabe? E aí eu fui na rádio falar com ele para ver se não conseguiria alguma coisa para mim na cidade. Eu conhecia ele assim, até através dos meus primos lá. E aí eu disse até para ele que eu estava procurando emprego, e que eu tinha saído do Exército, que eu eu não queria ir embora de Caibaté, mas que eu estava procurando um emprego na cidade, no comércio, enfim, se ele pudesse me ajudar. E aí ele falou assim, os meus parentes, né, esses primos, eles eram conhecidos como siriacos, né, eles eram chamados assim, os siriacos do lado dos parentes da minha mãe. E aí eu lembro, o seu Hélio Lopes Estivaletti, era o diretor da rádio, ele falou assim, mas tu é parente do siriaco, né, eles têm de sangue são voltados à música, de repente tu não se dá bem em rádio, tu não quer fazer um teste aqui na rádio, aprender na rádio. Aí eu pensei, mas não sei lá qual é a forma dele. Disse, não, tu vem aqui, fica sentado olhando o operador na mesa de som durante um mês. Aí durante o mês tu fica só olhando, tipo como um estágio, tu não vai receber salário, nada, tu só fica olhando, assistindo, depois tu vai pegando e daí tu pode, se tu aprender, se tu se interessar, tu pode te contratar então. Eu lembro que depois passou aquele período, eu era sargento temporário do Exército, era sargento do Exército, meu salário era mais ou menos bom como sargento do Exército, né? E aí eu comecei trabalhando na rádio como operador, né? O salário lá embaixo, era como um salário mínimo hoje, né? Digamos que na época eu ganhava uns 6, 7 salários mínimos hoje, como sargento, reduziu para um salário quando eu comecei. Foi um recomeço de vida, né? Porque tinha passado todo aquele período de vida militar que eu estive, e aí então que eu comecei a trabalhar em rádio, né? Mas enfim, tinha que ter um começo para minha vida.
né? E isso em 1991. Comecei a trabalhar na rádio, fiquei um mês aprendendo, de operador, olhando. Aí depois já comecei a fazer técnica, né? Fazer técnica de som, né? Era operador de áudio, daí tinha um locutor que fazia o programa bem cedo, das 6 às 8, daí eu fazia técnica para ele naquele horário, e daí o outro fazia das 8 às 11, eu seguia até às 11. Quer dizer, eu fazia das 6 às 11 da manhã, eu era operador de som. E aí nos finais de semana, no sábado, domingo, ficava lá só colocando música, né, na rádio, né? Mas não falava nada. Um dia o diretor falou para mim, tu pega, se tu quiser dar hora, tu pode dar hora no sábado, assim, no domingo. Foi, eu comecei da hora, quando eu liguei o microfone, eu tremia muito, sabe? Eu anotava tudo que eu ia falar. Agora são 15 horas e 38 minutos, agora vamos ouvir a música tal, com tal, sabe? Eu tenho gravado até hoje, pena que hoje eu tenho que até tentar... aquela fita, eu tenho uma fita cassete, eu tenho uma caixinha de fita cassete, inclusive gravada com música, com transmissão de jogos de futebol, e eu tenho uma fita gravada do primeiro programa de rádio que eu apresentei, né? Eu comecei tão da hora, sábado de tarde e tal, e o meu chefe disse, tu pode continuar praticando, vai praticando locução, tu vai ter uma voz boa, só ter... Mas claro que na época, como eu disse, a gente tremia quando ligava o microfone, tu não coloca a voz para fora, né, assim. E aí, depois, como eu fazia de manhã cedo, das 6 às 8, o locutor, ele morava em Giruá, e aí ele ia para Giruá no final de semana, e voltava segunda de manhã. Só que daí ele deixava o programa de segunda-feira gravado, né? Gravado naqueles rolos, assim, que eu pegava e ligava o rolo, botava rodar e depois eu parava. Daí o chefe dizia assim, tu para o rolo e dá a hora. Tá, beleza, parava o rolo da hora certa, né? Dava a hora certa, programa bem cedo e deixava a gravação dele no programa. Aí quando, um final de semana, ele foi para Giruá e ele disse, mas eu não vou gravar o programa hoje, tu podia fazer o programa para mim. Aí meu chefe, pode fazer o programa para ele. Pega, não sei a música, não precisa falar muito e tal, e faz. Tá, comecei a fazer o programa, de repente, ele saiu da rádio. Daí o chefe, não, agora tu vai continuar apresentando o programa. Pô, mas eu apresentar o programa assim era uma coisa de outro mundo, sabe? Chegar na rádio de manhã, era um medo de tu ligar o microfone, tu abrir, tu ficar falando, apesar de que era só o programa musical, né? Das 6 às 8 da manhã, era um programa musical, um programa que tu mandava alô para as pessoas, e naquela época, né? Não era como hoje, não tinha tanta mensagem, e-mails assim, mas era cartinha mesmo que as pessoas mandavam, né? E daí era dessa forma, mandava, pegava e ia fazendo o programa, das 6 às 8 eu fazia o programa. E depois eu continuava na técnica como operador das 8 às 11 no programa que era, digamos que o principal da rádio naquela época, das 8 às 11. Como se fosse um Fatorama hoje aqui que eu apresento, mas era um programa musical e de jornalismo. Bom, daí o apresentador desse programa, que era o principal também da rádio, uma época ele entrou em férias, né? E aí eu fazia técnica para ele, e eu apresentava o programa da madrugada. E aí o chefe chegou e falou para mim, bom, agora, Zalmir, tu vai apresentar o programa dele durante as férias. Eu disse, mas eu apresentar o programa, nem sei. Aí o programa tinha entrevistas também no meio. Eu disse, mas eu nem sei como fazer uma entrevista. Não, é normal, tu pega e um assunto ali, as pessoas que vêm na entrevista, tu vai ver o que é, vai perguntando, vai vendo o que se trata, combina bem com a pessoa, as dúvidas que tu tiver, é só uma conversa normal, tu vai entrevistando. Bom, e aí ele apresentava as notícias também. Eu nunca tinha apresentado notícias, porque eu só começando a trabalhar na rádio, né? Isso, digamos que no primeiro ano que eu estava na rádio. Aí, tá, beleza, eu fui lá. E aí, só que as notícias eram gravadas, né? Gravadas naquele rolo, né? Porque na época não tinha computador também, né? Então, daí eu pegava isso em 1991. Eu peguei e fui gravar as notícias, mas eu errava um monte, né? Imagina quantas vezes. E pior que daí tu tinha que parar e voltar, porque não tinha como tu continuar dali. Tinha que voltar a fazer tudo de novo. Eu errava, eu ficava para gravar um noticiário de 15 minutos, eu levava quase uma hora, sabe, gravando. E aí eu gravava o noticiário, depois que ele voltou de férias, eu fiquei apresentando o programa dele. Daí, quando ele voltou de férias,
o chefe disse: agora vocês vão ficar os dois apresentando o noticiário, porque foi boa a apresentação, então vocês vão ficar os dois para te não parar, porque tem que continuar praticando. Beleza, daí eu continuei fazendo noticiário junto com ele, e o programa ele apresentava, eu fazia técnica, eu apresentava o programa da madrugada. Depois disso surgiu a oportunidade de narrar futebol. E daí começaram, tinha a rádio tinha futebol lá, e daí tinha outro que narrava, e eu comecei a fazer reportagem também de campo, né? Fazer reportagem, e o narrador saiu da rádio. E aí ele chamou um outro cara que veio narrar, um outro locutor, e eu fazia reportagem pro outro. Só que assim, sabe que quando você vê alguém fazer uma coisa e tu pensa, mas eu consigo fazer melhor, sabe? Daí, um dia eu falei pro chefe, mas eu consigo fazer melhor que esse locutor. E ele falou, não, tu não consegue, capaz tu vai conseguir, narrar futebol é difícil. Tinha um locutor antigo aqui já, e ele tentou narrar e não conseguiu, ele não conseguia narrar, começou o jogo lá, daqui a pouco ele parou porque ele não conseguia narrar. E eu disse, mas eu vou tentar. Mas tu não vai conseguir, ele disse, tu não vai conseguir porque é muito difícil narrar futebol. Daí eu pensei, mas agora eu vou testar. Aí eu peguei e fui pro estádio, peguei um gravadorzinho de fita, fui pro estádio, peguei lá o gravador, comecei a gravar, gravei o jogo, daí cheguei na rádio e mostrei para ele, eu narrei o jogo de futebol aqui, tá. Daí ele, tá bom, vai praticando, daqui a pouco tu consegue. Daqui a pouco narrei um outro jogo, daí eu mostrei pro vendedor lá, daí ele falou, vamos fazer assim, vamos transmitir os jogos do interior aqui, tu vai transmitir, e aí depois tu vai, vamos ver se vai sair bom, depois qualquer coisa a gente vai vender. Tá, beleza, a partir dali eu comecei a narrar, e aí passei mais um ano e pouco lá, e eu saí da rádio lá e fui girando por muitas outras rádios até chegar até aqui, então. Passou por muitas cidades, então, Zalmir. Quais foram as cidades aí que você trabalhou? Olha, nesses 32 anos, né? Sabe que nesses 32 anos eu tive um período que eu passava em cidades, né? Eu tive um período que eu ficava um pouco tempo de uma cidade para outra. Eu trabalhei, vamos tentar lembrar todos. Saí de Caibaté, fui para Coronel Bicaco. Coronel Bicaco eu trabalhei um período, fui para Três Passos. Três Passos eu trabalhei em Santo Augusto. De Santo Augusto eu voltei para Coronel Bicaco. Aí depois eu fui para São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga eu trabalhei, depois fui para Cerro Largo. Cerro Largo, daí eu fui para Santa Rosa. Santa Rosa, daí eu fui para Horizontina. Horizontina eu fiquei um tempo, daí fui para São José do Cedro, Santa Catarina. Aí eu trabalhei 2 anos em Santa Catarina, São José do Cedro, daí eu voltei para Horizontina. De Horizontina eu fiquei 10 anos em Horizontina depois, e aí de Horizontina eu fui para Três Passos. Três Passos, aí lá na rádio de Três Passos, eu acabei trabalhando também em Criciúmal, porque era da mesma rádio, estúdio auxiliar em Criciúmal, e depois eu vim para cá e faz 8 anos que eu estou aqui. Então, na verdade, esse foi o percurso durante esses 32 anos aí de rádio. Foram bastante cidades, né, Zalmir? Bastante lugares, bastante experiência. Não é à toa que hoje o Fatorama é um dos programas mais ouvidos da nossa cidade, né? Graças a Deus, né? E a gente vai adquirindo uma bagagem em cada lugar que tu passa, cada cidade, cada rádio, tu tem uma experiência diferente, né? Deixa uma marca também, né? E vai aprendendo e criando amizade, né? Porque a gente se identifica muito com o ouvinte, né? Se identifica, porque na verdade, se você um dia não apresenta o programa, as pessoas já ficam naquela, mas senti falta da tua voz, tá de férias uns dias, onde é que você estava? Faz tempo que eu não te escuto. Então a gente se identifica com as pessoas, e muitas vezes tu acaba marcando para as pessoas, né? O rádio que tu fala acaba confundindo com a pessoa, né? As pessoas escutam, já identificam, esse tá na rádio. Então por isso que é bom estar num tempo como, tipo, eu disse, eu fiquei 10 anos em Horizontina, foi um período muito bom, aprendi muito, fiz muito trabalho de jornalismo, futebol, futsal, enfim.
E aqui também, nesses 8 anos que eu estou agora em Juí, com certeza muito eu aprendi, estou aprendendo, porque na vida a gente aprende a cada dia, pode ter 50 anos de profissão, você cada dia está aprendendo, porque tu nunca sabe tudo, né? A gente sempre tem uma experiência diferente para te aprender e também ensinar os outros, então acho que isso é importante na vida, né? Você também tem uma faculdade de Direito, né, Zalmir? Você é bacharelando em Direito, isso, né? Essa não colou, essa faculdade. Eu sou bacharel em Direito, na verdade, sim, durante o período do rádio, ainda quando eu estava em Horizontina, eu lembro que eu estava lá, e aí eu tinha ficado um bom tempo sem estudar, eu não tinha concluído nem o ensino médio. Aí depois concluí o ensino médio, parte Horizontina, parte quando eu fui para Santa Catarina, né? E aí eu voltei e depois eu falei pro meu chefe, eu quero fazer uma faculdade. Daí ele disse, mas tu vê se faz alguma coisa que tu vai aproveitar, porque minhas filhas, uma se formou numa função, outra me formou em outra e hoje elas estão exercendo outra atividade. Eu disse, pois é, eu tenho que aprender mesmo, eu quero fazer jornalismo. Ele falou, que jornalismo? Tu já tá há quanto tempo em rádio, o que tu quer com jornalismo? Ele disse, porque tu não faz direito, que direito é uma coisa que tu pode fazer concurso, mesmo que tu não seja advogado, tu pode fazer concurso. Pode usar no teu dia a dia, né? No teu dia a dia, como a tua vida, mesmo que é importante, tu aprende legislação. Aí tá, eu fui até pesquisar e ver com relação a cursos, acabei optando por Direito, fiz Direito, me formei em 2011, aliás, terminei em 2011, formatura foi em 2012 no início, Direito, eu digo que eu não consegui me apaixonar pelo Direito, sabe, assim, foi um período que aprendi muito na faculdade de Direito. Eu digo hoje que assim, mesmo que eu não atue no direito, não esteja atuando como advogado, não esteja atuando, não aproveitei também para concursos, aliás, fiz 2 concursos, eu fiz após isso, mas o concurso hoje é muito concorrido, então eu aproveito no meu dia a dia o direito, porque quando você faz uma entrevista com alguém, com uma pessoa que seja um advogado, um juiz, um deputado, um prefeito, enfim, vereador, você tendo um conhecimento de legislação, você já pode, digamos que, você tem mais conhecimento para te fazer um questionamento, para te estar por dentro do assunto. Então, eu digo que a minha faculdade de Direito, por mais que eu não esteja atuando no Direito, ela, para mim, somou muito no que eu estou fazendo hoje, porque vale no dia a dia do meu trabalho hoje o que eu aprendi durante a faculdade. Você utiliza muito sim. O curso que você fez. Sim, isso. E desafios, Zalmir? Desafios, o que você considera que foi um desafio para você na área profissional? Olha, desafio, eu acho que desafios a gente tem no dia a dia, né? Eu acho que hoje eu não vou dizer que eu sou mais do que ninguém, mas muitas vezes eu pensava assim, quando eu trabalhava numa rádio menor, vou dizer assim, numa cidade menor, trabalhava lá em Cornel Bicaco, por exemplo, que é uma cidade que eu trabalhei 4 anos lá em Cornel Bicaco, uma cidade pequena, que na época não tinha computador, como eu disse, e aí o que a gente fazia quando tu ia fazer noticiário, fazer jornalismo? A gente gravava os noticiários das rádios de cidades maiores e para você colocar no noticiário do dia a dia. Você grava, depois escrevia, como é que era na datilografia, né, na época, e aí para te ler no noticiário. Na época, eu escutava aqui em Juí, Adelar Amarante, Ayrton Baum, o nome de alguns locutores, Hélio Lopes. Então, assim, eu pensava, mas rádios boas, tem Juí, rádios grandes, né? Mas eu nunca imaginava chegar neste ponto. Hoje, quando eu estou aqui em Juí, que são meus colegas, né, que eu citei, que digamos que eu estou fazendo o trabalho ao lado deles, para mim isso soma muito na minha profissão. Então, este foi um dos teus desafios, chegar a Juí e trabalhar com aquelas pessoas que você admirava. Trabalhar ao lado dessas pessoas que eu admirava, um dia que eu escutava eles no dia a dia,
e eles escutavam eles no dia a dia fazendo noticiário. Quando eu estava, digamos que numa cidade bem menor, não tinha todos o que eu estou fazendo hoje. Nunca imaginei estar narrando o jogo do São Luís, estar narrando o jogo lá na Arena, no Beira-Rio. Fui, né, em ocasiões quando eu estava em outras cidades, mas somente em finais do Campeonato Gaúcho, quando era Grenal, coisa assim, então, mas não no dia a dia como hoje. Então esse eu acho que é um dos desafios da profissão, de você estar ouvindo e depois tu estar ao lado das pessoas. Digamos que tu aprender com eles e hoje tu está trabalhando junto, né? Isso eu acho que é importante, que foi um dos desafios que eu tive. Com certeza foi. Você, com certeza a gente sabe que sim, né? Você tem ganhado muitos elogios pela tua voz, pela tua forma de trabalhar, pela tua forma de entrevistar, né? Pela tua forma de narrar. Tanto que a gente escuta por aí, né, o pessoal dizer, quando você não está narrando, hoje não vai ser o Zalmir, quem vai ser, né, quando é que tu vai narrar, quando é que tu volta, como você já citou anteriormente. Qual foi o melhor elogio, assim, de que você ganhou já? Olha, sabe que elogios são bons. Eu digo que elogio não paga a conta, mas ele satisfaz o ego. Sempre é bom tu receber elogios. Acho que o que foi bom, que foi importante, que marcou em termos de elogios e de que fizeram, que somaram para mim, foi com relação quanto à final ano passado da Copa Federação Gaúcha de Futebol, quando eu estive em Passo Fundo transmitindo a final. E lá, junto com o colega Luiz Henrique, que ele, durante a semana, disse, vamos fazer uma coisa diferente. Por mais que ele não esteve presente, não pôde estar, mas ele disse, vamos fazer uma coisa diferente na final, vamos lembrar as pessoas, a gente só manda alô para as pessoas vivas, vamos lembrar as pessoas que já partiram e também as pessoas que estão no dia a dia no São Luís, se o São Luís for campeão. Fizemos uma relação, chegou a hora lá, na comemoração, comecei a falar das pessoas falecidas que já queriam estar junto, mandar alô para as pessoas que estavam ouvindo e que a gente sabia que não estavam lá e queriam estar, relembrando pessoas que gostavam do futebol, estavam sempre junto do São Luís, pais de jogadores, de técnico, enfim. E aquilo foi uma repercussão assim, muito grande. Porque durante aquela semana o que eu recebi de mensagens de pessoas que eu nem imaginava que teriam ouvido. Foi parar, inclusive, foi divulgado, claro, no site da rádio, repercutiu bastante. Foi parar, inclusive, na capital do estado, lá no site da Coletiva NET, que é um site que destaca só informações de comunicação, de veículos de comunicação. Eles entraram em contato comigo para saber como surgiu a iniciativa e foi publicada uma matéria, né, no site lá sobre isso, né? Então aquilo para mim marcou e foi importante, sabe, dentro da vida. Eu considero como um dos pontos mais importantes, né, durante esses 32 anos o que aconteceu naquela oportunidade ali. Muito bem. Zalmir aparece durante todos esses anos aí da tua profissão, né? Nesses 32 anos de jornalista, de repórter, muitas vezes acontecem coisas engraçadas, como, por exemplo, a gente pode citar o caso da Cristina Ranzolin, que derrubou o tablet dela, né? Isso foi engraçado, né? Depois a gente tem a nossa amiga do coração aí, a Jerusa, né? Que estava fazendo uma reportagem também sobre o soja, estava de costa para o plantio lá e acabou falando no milho, né? Na reportagem dela. Então são coisas que acontecem mesmo, né? Nessas reportagens, às vezes, isso pode acontecer com qualquer um. Aconteceu algo assim parecido com você alguma vez? Não lembro de um fato semelhante a este. Sabe que não dá para dizer que a gente não erra, porque todo mundo erra, porque ainda mais quando a gente faz uma reportagem ao vivo. Quando você faz ao vivo, você corre todo o risco de errar, porque a gente é ser humano e todo mundo erra. Mas eu lembro de um fato uma vez, quando eu estava... que já entrevistei vários cantores, artistas, né, famosos, enfim. Eu lembro uma vez lá em Santo Ângelo, na Feira Milho, eu estava entrevistando o Victor e Léo. E aí, cada um poderia fazer uma pergunta. Vários repórteres lá no camarim deles
na coletiva, e eu fui perguntar para eles assim, como que surgiu, como é que eles se conheceram para a música, né? Eu perguntei desta forma. E aí eles, tipo, entenderam que eu tinha perguntado como que eles se conheceram, né? Daí um olhou pro outro e disse, desde que nós nascemos. Daí ficou uma coisa assim meio estranha, parece que tipo, eles entenderam que eu não sabia que eles eram irmãos. Né? E você também não voltou a fazer a pergunta. Sim, que daí eles ficaram assim, daí eu falei, não, como que se conheceram pela música? Daí os dois ficaram rindo. Como é que vocês conheceram para a música? Eu olhou pro outro desde que nós nascemos. Porque eles são irmãos, na época tinha fazendo bastante sucesso. Mas assim, essa foi uma passagem que eu lembro, né, que surgiu um fato assim, que depois ficou meio assim, porque eu não sabia que eles eram irmãos, né? Mas foi essa que eu lembro, né? Para você chegar onde você chegou hoje, né? Onde você está hoje, você se espelhou em alguém? Você se espelha em alguém ainda? Pretende se espelhar em alguém? Admira alguém da rádio, da TV? Olha, a gente sempre, na verdade, não se espelhar. Eu acho que assim, a gente precisa olhar, ouvir e tentar, tipo, fazer a coisa de acordo com aquilo que as pessoas fazem, ter aquele profissionalismo dessa forma, fazer questionamentos dessa maneira, quando você está narrando futebol, por exemplo, colocar a emoção dessa forma. E é claro, tem várias pessoas, se eu vou falar, cada ramo é uma atividade diferente. Se eu vou falar em termos de futebol, eu gosto muito de narradores como José Aldo Pinheiro, que é da Rádio Guaíba, o Pedro Ernesto Nardim, que é da Rádio Gaúcha, falando em futebol. Tem na parte do jornalismo, eu admiro o William Bonner, por exemplo, apresentador do Jornal Nacional, um entrevistador, o Pedro Bial. Então, desse sentido, assim, sabe, pessoas que eu admiro, né, na forma. O saudoso Ranzolin, falou da Cristina Ranzolin, saudoso Ranzolin, o pai da Cristina Ranzolin, como apresentador também, era da Rádio Gaúcha, foi narrador, Rádio Guaíba, Rádio Gaúcha, enfim, que são pessoas que marcaram, que muito, sabe, nessa área do rádio, né, do jornalismo, que a gente não digamos que se espelha, mas você olha e pensa, bom, eu tenho que fazer como, na verdade, como a pessoa pegar o que é de bom daquela pessoa. Porque tem aquela coisa que muitos se espelham e acabam copiando, né? Não podem copiar, tipo, tudo. Tem que ser você. Tem narradores que copiam todas as palavras que o outro narrador fala. Então, acho que isso não é se espelhar, isso é copiar daquela pessoa. Então, não precisa copiar tudo que a outra pessoa fala, os gestos, as palavras, os jargões que usa. Então, acho que cada um tem que ser o que é, tem que criar a sua identidade e olhar para esses profissionais que fazem e pegar algo para que você possa trabalhar também assim. Tem muito jovem aí nessa área do jornalismo também, né? Alguns jovens ou não tão jovens querendo ser repórter, querendo fazer entrevistas, né? Como eu aqui, um exemplo. O que você diria para essas pessoas que estão nesse caminho, nessa busca, né? Para seguir a mesma carreira que você seguiu? Eu acho que tem que fazer aquilo que você gosta, tem vontade e ter, em primeiro lugar, humildade, porque muitas vezes as pessoas não conseguem atingir o sucesso porque elas não admitem os erros ou não conseguem ter humildade, começam a fazer a coisa e já acham que sabem tudo, né? Então você tem que ter humildade, você precisa buscar para quem sabe mais alguma informação, as pessoas mais experientes, procurar perguntar, procurar ler, procurar escutar, ouvir rádio, assistir TV. Sabe que a juventude muitas vezes não gosta de escutar rádio porque é mais hoje com celular, enfim, mas quem quer ser repórter de rádio tem que ouvir rádio. Quem quer ser repórter de TV tem que ouvir TV, tem que ler.
porque para você saber, para você estar informado, tem que assistir programas de jornalismo, você tem que ler sites confiáveis de notícias para que você possa estar por dentro das informações, porque é muito fácil você pensar, vou fazer, e chega na hora você trava, se você não está informado. Então, é difícil para você fazer uma entrevista com uma pessoa que tu nunca viu na tua frente, uma pessoa que sabe muito falar. Às vezes tu chega na frente e tu gela, tu não sabe o que tu vai perguntar. E você é uma pessoa que lê muito, né, Zalmir? Entra muito no site de notícias. Tem que ler, tem que estar sempre lendo site de notícias. Troca informações também com os colegas, né? Eu procuro, quando eu chego na rádio, primeira coisa, eu abro o site de notícia, dou uma girada no site das principais notícias para ver o que está acontecendo. À noite, quando eu posso, né, assisto o Jornal Nacional, porque as pessoas dizem, assisti a Globo, mas é o Jornal Nacional, hoje é o jornal mais tradicional que tem, então eu assisto para ver o noticiário. Pela manhã, se dá tempo, ainda eu dou uma olhadinha, antes de sair de casa, em alguns sites, o que está acontecendo. Face, as pessoas dizem, o Face, uma rede social que, num Face, uma rede social tem muitas informações. Que não necessariamente que tem uma informação ali, mas você dá uma olhadinha no Face, tem portais de notícias, que são portais que você tem que olhar com notícias confiáveis, sites confiáveis, né? Você olha ali, você vê tanta informação, e aí você vê uma manchete, uma coisa, você já vai atrás daquilo, porque as pautas de notícias, entrevistas que eu faço, é baseado nisso. Eu chego na rádio pela manhã, claro que as minhas pautas de entrevistas eu faço geralmente à tarde, quando eu estou na rádio lá fazendo notícias, vou preparando o que vai ter de entrevista para outro dia. Claro que não em todas as entrevistas, porque eu deixo sempre uma ou duas vagas, digamos, para aquelas quentes que acontecem no dia. À noite acontece alguma coisa, eu tenho que ter espaço para isso, não posso preencher todas as pautas. Só que não posso chegar na rádio às 8 da manhã sem ter nenhuma entrevista agendada, porque daqui a pouco eu não consigo ligar para todo mundo e já ter uma entrevista. Então, eu preciso estar informado, preciso estar sempre correndo atrás de entrevistas, de assuntos que estejam em evidência para te buscar a entrevista. Eu acho que essa é uma linha, esse é um ponto que principal que eu digo para quem está começando, para tentar ir desta forma, né, para chegar ter esse conhecimento. É isso aí. Uhum. Bem, nós vamos chegando no final do programa, então hoje nós conhecemos aquela pessoa que nos entrevista, né? Então hoje ele foi entrevistado. Já terminou? Ele fala bastante, ele fala bem, né? Para ele a facilidade de falar é enorme, enquanto para mim já é mais difícil. Para concluir aqui também o ponto de entrevistas, porque a gente faz entrevistas, como eu disse, com pessoas de todas as áreas e como eu disse, eu já entrevistei presidentes, já entrevistei governadores, já entrevistei senadores, já entrevistei desde vereadores, enfim, deputados, pessoas da comunidade, juízes, advogados, né? Então, como eu disse, a gente precisa estar preparado para isso. Uma historinha rápida para encerrar aqui, ó. Eu lembro que quando eu trabalhava na Horizontina, teve um fato lá quando veio o Gugu, saudoso Gugu, em Horizontina, que ele entregou uma casa lá para uma senhora, até que uma senhora morava no cemitério, e uma família enviou a carta para o Gugu, lá e o Gugu veio e deu uma casa para ela, com patrocínios da região, construíram uma casa, e ele ficou a equipe deles teve um período em Horizontina construindo a casa. Eu acompanhei todo o trabalho, desde a chegada dele, quando ele veio gravar a primeira reportagem lá em Horizontina com a senhora, que fez uma surpresa, gravou com ela, depois anunciou que ia dar a casa, até quando ele veio entregar a casa. Quando a casa foi concluída, ele veio entregar. Na entrega da casa, a jornalista que fazia a pauta com ele, fazia todo dia as entrevistas, eu perguntei para ela, podemos entrevistar o Gugu no dia? Ela disse, pois é, as outras rádios também me pediram, mas ninguém pode, ele não gosta de dar entrevista, então ele nem chega perto dele, porque ele não gosta de dar entrevista. Aí, eu pensei, a inauguração marcada para as 11 horas, ele veio no aeroporto, o Horizontina só tem um aeroporto, é pequeno. Aí eu
Pensei, mas eu vou entrevistar o Gugu. E ela falou, não pode entrevistar o Gugu, não chega perto que ele não gosta. Aí tá, eu peguei e fui para o aeroporto um pouco antes da chegada do voo dele lá. Quando ele desceu do avião, eu entrei no ar com o celular falando, né? E cheguei perto, tinha seguranças dele, mas eu estava ao vivo, ninguém ia, sabe? Cheguei, entrei assim, conversando no ar, falei com o Gugu, entrevistei ele ao vivo na rádio, né? Claro que ele falou rápido, mas assim, falou do trabalho que ele estava fazendo, de como surgiu, enfim. E aí foi para a inauguração. Terminou a inauguração, a jornalista do Gugu, ela me ligou e disse, Zalmir, parabéns, ela disse, porque o Gugu não dá entrevista para ninguém, tu foi o único que conseguiu entrevistar ele. E ele te atendeu bem, e ele falou que não ia dar entrevista para ninguém, tu conseguiu chegar, ele disse que tu foi simpático, ele gostou da tua simpatia e tu conseguiu chegar para dar entrevista para ele. Tanto que ela antes tinha dito que não era para chegar perto, depois ela me deu os parabéns pela forma que eu consegui entrevista. Então foi um fato que também marcou durante todo esse período, né, desses 32 anos aí de carreira profissional minha, né? Com certeza, deve ter marcado mesmo. Além de tantos outros artistas também que tu entrevistou, né? Entrevistei Michel Teló, Titãs, dos cantores, agora vamos falar. Michel Teló, Titãs, Leonardo, Bruno Marrone, Daniel, Vitor e Léo, já falei. E por aí, foram muitos, né? Zé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó, né? Então, muitos que eu consegui entrevistar, graças a Deus, durante todo esse período aí de trabalho, né? De 32 anos de profissão. Parabéns, Zalmir, pelos 32 anos, então, de profissão. E qual é a mensagem que você gostaria de deixar para o pessoal que está conosco aí, que está nos assistindo? Olha, eu quero dizer a todos que quem gosta de algo, que pensa em algo na sua vida para ter uma profissão, que está pensando em alguma coisa, que se dedique, vá atrás, corra atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, procure buscar aquilo que você quer, né? Como disse mais uma vez, de uma forma humilde, busque informações com pessoas que têm mais conhecimento, mais experiência. Não deixe de perguntar, pergunte, porque o meu dia a dia, meu trabalho é de perguntar, mas eu digo, pessoas quando tiver dúvida, perguntem, né, o que quiser, e sempre levando isso no pensamento, quando você quer uma coisa, você vá atrás com os seus objetivos, seus sonhos, e com certeza vai realizar. E antes de encerrar também eu quero destacar aqui que uma das coisas que mais marcou também toda a minha vida, além, é claro, da minha profissão, é eu ter meu filho. Aliás, dizem, né, não sei de quem, que é esse ditado, mas que diz que na vida a gente tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Eu ainda não consegui escrever meu livro, mas já plantei árvore e tenho meu filho, que é, para mim, a coisa mais importante que eu tenho na minha vida, que é o Roger, tem 28 anos, mora em Horizontina, então, né, um abraço para ele também, né. Tá certo, Zalmir, então muito obrigada pela tua participação, por ser o nosso entrevistado de hoje, e a você que está em casa, o nosso agradecimento por ter estado conosco até agora, e eu gostaria de convidar vocês para se inscrever nos canais da ZS TV, então, no Insta, no Face, no YouTube, para nos acompanhar e baixar o nosso aplicativo. A gente sempre tem programação, a gente sempre está com as notícias em dia. Fique conosco, venha nos conhecer e participe da ZS TV Juí. Até mais. Boa noite.